Olá, bem-vindos ao Multiverso Distópico. E hoje eu quero falar sobre meio que uma resposta em vídeo a um post do SR2 Joker falando sobre os 8 mitos de mestrar, The 8 Myths of Game Mastering, em que ele apresenta várias afirmações vinculadas ao ato de mestrar jogos de RPG e que muitas vezes são responsáveis por fazer com que as pessoas não se arrisquem, não tentem mestrar, e que não são necessariamente verdade, Pode ser que você leve aquilo como uma linha guia para sua história, sua crônica, sua aventura, o que for, mas é uma opção, não são necessários. E isso é o que afeta bastante o hobby, porque eu vejo mesmo as pessoas com quem eu já joguei ou com quem eu jogo atualmente, e que são pessoas criativas, são pessoas que teriam capacidade de fazer algo legal num jogo, mas que ficam com receio, não se sentem seguras, e às vezes a gente tem que tentar mesmo. Eu vou falar alguns exemplos das coisas que o SR2 Joker citou no vídeo dele. Por exemplo, que um dos que eu achei mais excelentes, assim, mestrar é uma forma de arte? Não. É um jogo. Você pode tentar construir uma história, uma narrativa com uma perspectiva realmente artística, mas não precisa. Ou que o mestre precisa ter domínio completo das regras, de jeito nenhum. Se você tiver alguma noção lê uma vez o livro e você tiver disposição de procurar, ou o grupo se tiver algum jogador que entende mais a regra de você do que você, pode ajudar, ou se o grupo tiver disposição de esperar ali 2 minutos para você procurar uma regra, funciona bem. E várias coisas assim, como o mestre é responsável pela diversão de todos, ou a qualidade do jogo depende do mestre. Não. A história muitas vezes vem dos jogadores. Os jogadores pegam um rumo diferente, o mestre improvisa algo ali e a coisa flui. Dependendo do jogo, a narrativa é uma experiência cooperativa. Todos os jogadores, todos os envolvidos ajudam na criação de uma forma muito mais ativa em determinados jogos. O jogador pode, na descrição do que ele vai fazer, ele pode acrescentar detalhes na cena que o mestre, narrador, o que for, não citou, e o mestre pode incorporar isso, por exemplo. Ou a questão da diversão. Um jogador ruim é o suficiente para acabar com uma sessão ou com uma história inteira, seja ele um jogador ou um mestre. Assim como um jogador excelente pode salvar uma história. Então, toda essa responsabilidade na mão do mestre é injusto, digamos. Claro que o mestre tem sim certas responsabilidades. Dependendo do jogo, é importante sim que o mestre tenha uma ideia do que vai fazer, mas isso é uma questão de comunicação. Todo mundo que está jogando ter uma expectativa realista do jogo, ter uma espécie de um acordo. Vamos jogar D&D, tá, mas que tipo? Que vai ser Dungeon Crawler total, assim, hack and slash, sair matando goblins, depois orcs, depois ogros, depois trolls, ou não? Ou vai ter uma história, vai ser algo mais complexo? Ou não, vamos jogar Lobisomem Apocalipse, ok, então Lobisomem vai focar em quê? Vai focar em enfrentar o Wyrm, vai focar em explorar a Umbra, vai focar em tantas opções dentro de qualquer jogo. E o mestre
tem um pouco mais de responsabilidade? Sim, mas é pouco. Já aconteceu comigo, algumas das sessões que eu considero mais memoráveis, eu cheguei totalmente sem nada. Deixei na mão dos jogadores, vamos para tal lado, e na hora surgiu alguma coisa que foi interessante. Assim como outras sessões bastante memoráveis também, eu preparei, eu desenhei mapa do local onde seria o encontro no D&D. Preparei todo o cenário e tal, a locação, assim. E vai do jogo, vai do momento. E é importante tentar fazer o melhor, né? Uma coisa que acontece muito, eu tento como mestre, eu tenho feito um esforço consciente para a história ser mais focada nos jogadores. Mas se os jogadores não estão motivados a fazer a história andar, você tem que empurrar um pouco. Às vezes, uma história em que os jogadores são coadjuvantes, meros coadjuvantes na história, pode ser muito boa, né? Ator coadjuvante também ganha Oscar, né? Dá pra se ter histórias em que os personagens dos jogadores são secundários, mas participam, auxiliam o protagonista a ter sucesso. Pode ser bom assim também, né? O RPG permite essa variedade de situações, de histórias, de cenários, de mundos, e que você pode se divertir da forma como você preferir, basicamente, né? O narrador não precisa se preparar tanto. Às vezes ajuda, mas não precisa. Você pode chegar com a cara e a coragem e improvisar tudo. Você pode passar semanas criando um mundo que tem seu valor, é divertido, inclusive, mas não é necessário. Você pode ter uma história super elaborada, toda uma série de cenários pré-pensados, pré-planejados para, se os jogadores seguirem por tal caminho, ou tal outro caminho, ou tal outro caminho, a história andar e você ter em mente o que fazer. E pode ser que os jogadores simplesmente façam uma coisa que você não imaginou e arruinem a sua preparação toda, que acontece muito, por sinal. Então, assim, o mais relevante é tentar, né, você se divertir, as pessoas com quem você está jogando se divertirem, nem que seja falando, porra, essa sessão foi uma merda, vamos fazer uma coisa diferente, e rir disso depois. Se todo mundo tiver autocrítica e bom humor o suficiente, mesmo fiasco pode ser interessante, né? Às vezes um jogador seu dorme no meio da sessão e você usa isso para fazer graça. É o que temos, né? É a vida. Somos todos adultos, temos responsabilidades, né? Leva como der. Então, isso são algumas coisas, basicamente só o que o SRT Joker falou, com alguns inputs meus de experiências minhas mesmo, mas para falar de um tópico que eu acho relevante. Qualquer um pode mestrar, é só ter disposição. E, por favor, comentem, né? Contem suas experiências como narrador ou como jogador. E comentem, falem sobre. Obrigado e até mais.